Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Hoje nós estamos de volta neste quadro aqui dentro do nosso canal e nós tornaremos a falar sobre Goécia luciferiana. Eu peço a você que não perca esse vídeo. Eu bem que gostaria de tratar outros assuntos aqui no canal, mas eu acho que esse tema hoje é muito importante para que seja discutido. Eu vou voltar daqui a pouquinho após a vinheta do nosso programa e eu vou estar voltando com uma análise sobre a Goécia luciferiana parte 2. Se você não pratica magia Goécia, se você não quer saber o que é Goécia, desligue o seu vídeo e parta para outro. Porque aqui nós iremos falar sobre Goécia salomônica e Goécia luciferiana. Não perca após a nossa vinheta. Agora o bicho vai pegar! Olá, tudo bem com você? Você que é estudante de magia, você que é um místico, você que é um magista, você que é mago, bruxa, bruxo, você que tem simpatia pelas ordens místicas, se inscreva no nosso canal e não perca o nosso conteúdo. Afinal, este é um canal que respeita todas as outras egrégoras. Nós temos uma sobriedade em dizer isso, pois ao longo desses 5 anos de YouTube, desde 2010 e 2011, desde 2007 na internet, nós temos defendido todas as classes religiosas. Nós temos defendido também todas as minorias. E este canal sempre foi utilizado para fazer o bem. Então, se você quer estar em sintonia com uma egrégora que vai te ajudar, que vai fazer com que você compreenda melhor não só a Goécia, mas todas as outras artes mágicas, clique aí em inscreva-se e se inscreva no nosso canal, porque muitas novidades nós teremos por aí. Eu gostaria de falar hoje, mais uma vez, sobre a Goécia luciferiana. Eu quero falar sobre a repercussão do nosso último vídeo, esse que está aparecendo na tela, sobre Goécia luciferiana. Eu li na ocasião um livro de 2011 falando sobre a Goécia luciferiana e os perigos de se praticar esta Goécia. Eu recebi ao longo daquele mês todo diversos luciferianos me parabenizando pelo vídeo. Basta olhar nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, que vocês irão ver que luciferianos e satanistas me parabenizaram por ter feito aquele vídeo, alertando as diferenças. De forma alguma eu condenei as diferenças, mas eu quis deixar muito bem claro que um sistema é um sistema e outro sistema é outro sistema. Ok? E isso foi o que nós fizemos. Eu recebi diversos comentários me parabenizando sobre mutilação, sobre sangue humano, sobre os jovens se cortarem, sobre a menina de São Carlos que teria se entregado para Gaap, se suicidado. Até o momento as coisas estão muito confusas e por outro lado, pessoal, eu recebi uma enxurrada de desinformação e tenho recebido até hoje no YouTube, em blogs, em Facebook e principalmente no WhatsApp. Aconteceu uma coisa muito estranha, uma coisa muito curiosa. Quando eu fiz o vídeo explicando as diferenças sobre Goécia luciferiana e Goécia salomônica, muitos escreveram para mim falando: Mago, olha, o senhor fez bem em denunciar essa falsa Goécia, porque não é a Goécia luciferiana que nós praticamos. Essa Goécia luciferiana, ela foi deturpada. Nós praticamos a Goécia luciferiana, mas não praticamos ela assim. Parabéns, Mago, isso foi muito bom para elucidar
os nossos aprendizes. Por outro lado, alguns grupinhos de Goécia luciferiana tomou isso como uma afronta e começaram a fazer o quê? Vídeos respostas. Alguns até passaram do limite, a tal ponto de mostrarem pessoas da minha família em montagens, em fotomontagens, em vídeos aí na internet de pessoas nuas. Gente, isso é muito sério. E quando eu disse ao grupo meu de Goécias, Magos do Bem Goécia, que eu estava tendo problema com o pessoal da Goécia luciferiana, eu estava falando sobre isso. Eu estava falando sobre os extremistas, sobre as pessoas que não gostaram do vídeo que eu postei. Você tem todo o direito de fazer isso, meu querido. Você tem todo o direito de argumentar. Você tem todo o direito de defender a tua vertente mágica. Você tem todo o direito de fazer isso. O que vocês não têm direito é de, por exemplo, uma hora dizerem que eu sou gay, outra hora falarem que eu sou homofóbico, depois falarem sobre que eu faço e pratico orgias sexuais, depois pegam uma foto de um parente seu próximo e colocam em uma mulher nua. Isso é crime, isso é passar dos limites. E quando eu disse ao grupo de Goécia, Magos do Bem Goécia, que eu estava tendo problemas devido ao vídeo, não era problema com a egrégora luciferiana. Porque os luciferianos entraram em contato comigo, eu tenho aí o Carlos de Belial, o Sandro, a Ingrid, a Evelyn, tudo luciferiano. Tudo no meu Facebook falando assim, Mago, perfeito o vídeo, perfeita colocação. Agora, o pessoal que deveria, da Goécia luciferiana, pegar uma câmera e gravar o seguinte vídeo: olha, eu quero parabenizar o Mago Anael, porque o nosso sistema é de Goécia luciferiana, mas não pratica esses cortes, essas mutilações, não consagra círculo nem triângulo com sangue humano. Esse rapaz que lançou esse livro, esse americano, ele deturpou a nossa Goécia luciferiana. Em vez de fazerem isso, o que eles fizeram? Fica vendo. Eles começaram a criar vídeos para atacar a minha imagem, para quebrar a idoneidade do Mago Anael. É como se uma egrégora estivesse se voltando contra a egrégora. Pessoal, eu tenho batido muito nessa tecla e eu peço para que você verifique o que significa egrégora. Quem foram os percursores da magia goécia aqui no Brasil? Você sabe como que começa uma egrégora? Uma egrégora começa com uma pessoa. E vai para 2, 3, 4, 5, 5 mil e se formou uma egrégora. E você sabe quem que a egrégora se identifica? Com quem que a egrégora irá cobrar ou deixar de cobrar algo? Justamente daqueles que começaram a egrégora. Nós temos aqui no Brasil duas escolas que argumentam que foram os lançadores da Goécia. Ok, não vou discutir quem foi que lançou, trouxe, deixou de trazer. Vamos supor que essas duas escolas estejam corretas. Você sabe quem é a base dessa energia gregária? Você sabe quem que é a base dessa pirâmide energética? Justamente aqueles que trouxeram a egrégora. Eles fortalecem a egrégora. E quando a egrégora está em perigo, está sendo ameaçada, eles cobram justamente daqueles que estão na base ou no topo da pirâmide, depende por onde você olha, eles serão cobrados para que não deixem a egrégora desaparecer. Então, eu quero te lembrar que você uma vez ouviu falar de Goécia pela primeira vez no meu canal. Eu quero lembrar você, inclusive que tem também canal de Goécia aqui no YouTube, quantas postagens você colocou aqui nos comentários, e tem como eu mostrar isso, pedindo apoio para o seu grupo de Goécia. Todos esses comentários foram liberados e eu apoiei o seu grupo de Goécia luciferiana. Eu divulguei a sua página, o seu blog. Eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra luciferianos nem satanistas. Se você não sabe, eu sou um dos moderadores da Biblioteca Luciferiana. Pesquisa aí para você ver.
Eu faço parte de grupos de satanistas reais. Não satanistas que matam crianças, não satanistas que mandam jovens se cortar. Então a grande diferença é essa. Por quê? Porque eu tenho um CNPJ. Para você ter uma noção, nós tivemos que abrir o nosso CNPJ como uma igreja, para que nós tivéssemos o nosso direito garantido diante da Constituição e não pegar um juiz babaca da vida aí e depois falar, como um disse recentemente, que nós não somos nem religião e nós não podemos estar amparados pela lei. Então, segundo um sacerdote do Rio de Janeiro, que participou na década de 90 do programa da Silvia Popovic, ele disse assim: todos os terreiros que forem abertos, coloque como igreja. Nem se for como igreja dos ancestrais, igreja de Umbanda, igreja de Candomblé, coloque isso e identifique a atividade daquele local como igreja. Porque se vocês forem ameaçados, vocês podem chamar a polícia e falar: olha, nós somos uma igreja de cultos afros e nós precisamos ser respeitados. Ok. Então veja bem, na minha casa, além disso, por ser uma casa de cultura religiosa, nós temos estatuto e nome de igreja. Igreja Universal de Culto dos Ancestrais, Alaxé, Ibá, Queji e Orixá, porque ela atinge a todo o universo, e é de culto dos ancestrais, porque nós cultuamos a natureza, Deus como Pai, soberano de tudo, e os elementos da natureza que são os orixás. De forma que nós estaríamos amparados por lei. Então veja bem, nós temos um CNPJ, nós temos um conselho, nós temos tesoureiro, secretária, secretário, nós temos administradores, nós temos um estatuto, nós temos um registro, nós temos tudo isso. E de repente um pai de família olha que o seu filho está fazendo um curso de Goécia comigo, com o Mago Anael. Ele resolve pesquisar isso na internet. Ele pesquisa e descobre que existem algumas vertentes da Goécia luciferiana, mas para um satanismo surreal, um satanismo que não é verdadeiro, porque os próprios satanistas condenam isso. Nós temos a esposa do Roman Polanski, que teve o seu filho retirado de dentro da sua barriga para um sacrifício através de satanistas loucos, doidos. Retiraram o filho daquela mulher e entregaram de oferenda a Satã. Essas pessoas não são satanistas, essas pessoas não são luciferianas, essas pessoas são criminosas. Eu esperava do grupo da Goécia luciferiana um pouquinho mais de consideração. Porque se um dia você ouviu falar de Goécia, você deve alguém. E com certeza esse alguém, um dia, assistiu o Mago Anael falando em algum vídeo da internet sobre a Goécia. Então, meus queridos, quando existe algo de errado na egrégora, nós que fomos os percursores da Goécia, somos cobrados. Lembrando sempre a vocês que nós temos uma visão da Goécia muito limitada, porque eu sempre digo isso, que quando eu comecei em 2000, há 16 anos atrás, não havia praticamente nada de Goécia, e hoje virou moda, existe muita coisa sobre Goécia. Só que não existe muita coisa em português. Nós encontramos sim livros como este aqui que está aqui do lado na tela, nós encontramos na língua inglesa. Se você digitar na Amazon, você vai ver como que os americanos estão na frente de nós brasileiros quando se fala de Goécia. Então, você não pode ser homem de um livro só. Você tem que procurar entender todas as codificações e entender por que se chama magia de Salomão, por exemplo. Por que a Goécia seria salomônica? Eu sempre digo que nós não temos provas reais de que Salomão tivesse inventado a Goécia. Isso nós não temos prova. Pelo contrário. Nós temos, inclusive no meu próximo curso de Goécia, número 2, que eu vou estar dando aqui de forma gratuita. Você não vai pagar nada. Você vai notar que eu me debrucei em cima de pergaminhos e manuscritos em língua inglesa, em língua espanhola, e trouxe para você, irei trazer para você novas revelações que você vai ficar pasmo com as origens da Goécia. Nós temos bases históricas em manuscritos de onde a Goécia veio e por que nós acreditamos que Salomão
decodificou a Goécia ou fez uma nova Goécia em cima dessa que era mais ancestral. E hoje, se ela tem uma vertente luciferiana, você tá feliz, meu querido? Parabéns, continua. O que eu não acho correto é você, ao invés de fazer vídeos falando assim, olha, o Mago Anael é uma pessoa aí sensata, trouxe as diferenças de quem se mata por rituais, de quem se fere, de quem se corta, tudo isso, e olha, ele tem razão, eu quero falar que a minha Goécia luciferiana não faz isso, é uma outra vertente. Eu acreditava que vocês iriam fazer isso. Eu jamais imaginaria que vocês iriam reunir forças contra aquele que está na base da pirâmide. Eu segurei essa Goécia aqui no Brasil 4 anos, 5 anos, sozinho praticamente. De 2013 para cá, que começaram a falar de Goécia. E apareceram os mestres de Goécia. Mestres que nunca leram nada em latim, nunca leram nada em inglês, nunca leram nada em espanhol, nunca leram nada na língua egípcia, não entendem nada da etimologia da palavra Goécia, etimologia de Salomão, etimologia da magia, principalmente suas origens. E eu acho muito engraçado as pessoas começarem, em vez de defenderem a sua Goécia da forma correta, avisando as pessoas que eu estou certo, que ninguém deve se matar em nome da Goécia, porque o teu público é jovem, o meu público é jovem. Nós temos uma retenção de público jovem muito grande. É uma responsabilidade enorme. Amanhã, os pais saem falando por aí que eu prego, eu ensino, desde 2011, uma Goécia que ensina jovens a se suicidarem, a se cortarem, a se matarem. E se você acha que eles vão em cima de você, que não tem uma casa espiritual, que não tem um CNPJ, você acha que eles irão em cima de você? Não, eles irão em cima de quem? Dos templos que são legalizados, das casas espirituais que são legalizadas. Então olha a nossa responsabilidade. Assim como, por exemplo, se você não tem nem casa espiritual, se você não paga funcionário, se você não paga aluguel, se você não paga todos os impostos que nós temos, pelo menos os gastos com o contador nós temos. Se você não paga nada disso, é lógico que você vai fazer um trabalho por 200, 300, 400 reais. Porque você não tem gasto. Agora olha o gasto que nós temos com uma casa. Olha o gasto que nós estamos tendo tentando construir um templo, o primeiro templo do Brasil com sede própria de magia Goécia. Para você ter uma noção, só do terreno nós pagamos mais de R$2.000 por mês. Agora eu te pergunto, quais são os gastos que você tem? Você quer comparar os gastos que você tem no ritual com os gastos que nós temos? Você sabe que nós recebemos cerca de 7.000 e-mails por mês? Você sabe que nós temos gasto com custo de loja virtual, manter loja virtual no ar, secretária atendendo, faxineira, nós geramos emprego. Você tem noção quantos empregos nós geramos? Isso tudo é uma base muito grande. E eu não posso fazer igual a você. Você está me compreendendo? Então eu peço bom senso. Você que é da Goécia luciferiana, você quer defender o seu ponto de vista? Defenda o seu ponto de vista de uma maneira que não seja covarde. De uma maneira que seja legal, que seja bacana. Fale assim, olha, o Mago Anael disse isso e ele tem razão. A nossa Goécia luciferiana também é contra jovens se matarem em nome de daimons, se ofertarem em sacrifícios de suicídio, se cortarem dentro do círculo para consagrar triângulo e círculo mágico. Até porque, pessoal, um dos rituais mais perigosos que existe são os rituais de sangue. Não sou eu que digo isso só. Pergunta para qualquer quimbandeiro, eu estou falando quimbandeiro, que conhece as tradições africanas. Pergunta para ele se qualquer um pode fazer trabalho com sangue, pode manipular sangue. Você sabia que é um dos mais perigosos rituais que existe? Quando você manipula sangue.
E você não vem a público falar isso. Você prefere usar o teu tempo para juntar uma galerinha para me difamar. Entendeu? Para se levantar contra aquele que trouxe a egrégora. Eu já disse isso aqui em outros canais, em outros programas. Nós temos que nos unir. Nós temos 25%, quase 60 milhões de evangélicos nesse país. Nós somos 60 mil ocultistas. Nós já somos a minoria. E se nós nos levantarmos uns contra os outros, agindo com desrespeito, eu ter que acionar advogados para tirar vídeos do ar, porque estão exibindo fotos, montagens da minha pessoa, sabe? Pintaram os meus olhos de ruge, me vestiram de travesti, brincaram com a minha imagem. Eu sei que a Goécia vai me defender, porque eu estou representando uma egrégora. Eu sei quem está por detrás de mim, só que isso leva tempo, meu querido. Não adianta as pessoas acharem, a egrégora tem que defender ele. Você pode ficar tranquilo que vai me defender. E eu nunca tive problema com a Goécia de Salomão. Eu nunca tive problema. E eu acho que se você está praticando a Goécia luciferiana e não compartilha dos princípios do sacrifício, por exemplo, do vaso no cemitério, etc, 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 você deveria vir e falar isso ao público. Olha, realmente o Mago Anael tem razão, isso aí não está certo. Aqui nós não ensinamos jovens a fazer isso. Quando você fizer isso, você vai entender. Por que a minha preocupação? Então, quando eu disse para o grupo do Magos do Bem Goécia, que depois que eu fiz um vídeo sobre Goécia de Salomão e Goécia luciferiana, eu tive vários problemas, não foi problema com a arte Goécia, pessoal. Eu deito e durmo, eu durmo tranquilamente, o meu sono é tranquilo, eu estou em paz com a minha consciência, eu tirei aquele peso de cima dos meus ombros, porque eu fui um dos formadores da egrégora, eu fui um dos participantes primordiais lá no comecinho da Goécia, para que hoje ela fosse essa magia tão divulgada e despertando o interesse de várias pessoas. Goécia é 1% do ocultismo. Talvez nem isso. Aqui nós estudamos de tudo. Então nós podemos entender melhor sobre Goécia, porque nós temos chaves de outras magias que acabam nos alertando, abrindo os nossos olhos e nos dando uma maior compreensão daquilo que significa Goécia. Todo mundo olha isso aqui e diz que isso aqui é um chifre. Então me chamam de satanista, disso, daquilo, porque isso aqui é um chifre. Isso aqui não é um chifre. Se eu aproximar, você vai ver que isso aqui são duas asas. Isso aqui é um punhal que eu recebi de presente de um sacerdote do Peru, que me deu de presente isso em São Paulo, no encontro que eu tive. Então isso aqui é um punhal. E isso aqui são as asas de um pássaro. Aqui tem um pássaro dentro. E o pessoal fala que isso aqui é um chifre. Sabe por quê? Porque estão enxergando superficialmente. Estão enxergando somente aquilo que os olhos carnais podem ver, mas não estão enxergando a realidade. A Goécia está gatinhando, pessoal. Muita coisa ainda precisa ser descoberta. Afirmações podem ser precipitadas. O que nós temos que fazer apenas é mostrar que existem diferenças umas das outras. Porque as pessoas que fazem magia ou que estudam magia comigo, quando me procuram, acreditam que estão fazendo, por exemplo, uma magia luciferiana, uma Goécia luciferiana, uma Goécia demoníaca ou satânica, ou que vai utilizar meu sangue ou o sangue dela. Eu falo, não, olha, você está enganado, a nossa Goécia não tem nada disso. Então você deveria vir a público, não se levantar contra mim. Que é isso? Você deveria vir a público, você que faz parte desses grupos de Goécia luciferiana, e falar, não, o que o Mago Anael fez foi uma contribuição. Ele apenas descriminalizou, não discriminou. Discriminar é uma coisa, agora descriminalizar é explicar o que é uma coisa e o que é outra coisa. São duas palavras totalmente diferentes. Entendeu? Eu simplesmente expliquei as diferenças. E se você
Cada um tem um temperamento, pessoal. Tem gente que tem água quente e água fria. Tem gente que tem mais água quente do que água fria. E vai precisar de uma pedra de gelo maior para encontrar o equilíbrio. Muitos vão se encontrar na Goécia luciferiana. Outros vão se encontrar na Goécia salomônica. Outros vão se encontrar no candomblé, na umbanda, na quimbanda. Ainda bem que existem diversos caminhos. E o ocultista, ele não segue só uma vertente. Ele olha o panorama geral. Ele tem um pouco de telemita, ele tem um pouco de enoquiano, ele tem um pouco de goético, ele tem um pouco de quimbandeiro, ele tem um pouco de tudo, porque ele traz para suas raízes as suas formações. Uma prova disso é Eliphas Levi, que o pessoal indica o livro de Dogma e Ritual de Alta Magia. Todo mundo indica esse livro. Aí eu pergunto, o que você aprendeu dele? As pessoas não sabem responder, porque vão falando sob repetição, vão repetindo o que outras pessoas dizem. Então, meu querido, você nota, por exemplo, que Eliphas Levi, que foi um sacerdote cristão, então você começa a notar no Dogma e Ritual de Alta Magia que Eliphas Levi começa a trazer a sua herança cristã para dentro da magia. E ele começa a falar coisas que são nitidamente cristãs. Você olha, por exemplo, quando ele fala do pentagrama invertido, ele fala que o pentagrama invertido é satânico. O pentagrama invertido é luciferiano. Por que ele diz isso? Pela sua tradição cristã. Então ele acaba trazendo as suas heranças para dentro da magia, o que não é certo. E só um magista treinado consegue olhar escritos de Papi, de Papus, de John Fortune, consegue olhar escritos de Eliphas Levi e notar o cristianismo embutido ali dentro. E começa a separar o que serve e o que não serve. Porque nós trazemos a nossa herança, o nosso DNA espiritual e o nosso DNA genético sobre aquela filosofia. Então, meus queridos, eu acho que nós temos que ser mais sensatos. Vamos utilizar o YouTube para propagar a união dos ocultistas. E vamos explicar a eles qual é a diferença do satanismo e do satanismo real, do luciferianismo e do luciferianismo real. Quais são as diferenças? Vamos ser sinceros, pessoal. Vocês não acham que a magia já é muito mal vista aí fora? Você com certeza recebe no seu Facebook sempre alguém falando para você que você é do diabo, falando que você é satânico, falando que você vai para o inferno. Sempre existem pessoas da sua família virando as costas para você. O caminho de um ocultista é muito solitário. O caminho do ocultista é sem os amigos, é sem a família. Muitos viram as costas para um ocultista. Você não acha que nós deveríamos mudar essa imagem para o grande público? Você não acha que nós deveríamos quebrar esses preconceitos e mostrar para eles que diabo, isso tudo é invenção da Igreja Católica e que nós somos pessoas que têm um direito de pensar? O ocultismo é feito por livres pensadores que gostam de estudar todas as vertentes mágicas e gostam de praticar a sua forma de magia de acordo com a sua gnose particular, a sua revelação particular sobre aquele sistema ou sobre todos os sistemas. A sua experiência particular naquele momento, ela é única. Agora ficar degladiando uns contra os outros. Aqui no meu canal eu já fiz vídeo defendendo a homossexualidade. Eu já fiz vídeos defendendo os candomblecistas. Eu já fiz vídeos falando que os índios estavam sendo invadidos pelas igrejas evangélicas. Eu já fiz vídeo aqui defendendo até os índios. Eu já fiz vídeo defendendo tudo quanto é tipo de vertente. Nós temos agora um quadro aqui no meu canal que vai estrear, que vai participar um cabalista bem tradicional, vai participar um outro cabalista que foi formado em Jerusalém, que é mais místico. Nós vamos ter também um quimbandeiro de África, que foi formado nas raízes africanas. Nós vamos ter um outro magista, que hoje é um ocultista, que foi formado na Umbanda e no Candomblé. Nós vamos ter provavelmente a participação de um mago enoquiano. E depois você vem me acusar de discriminação, de preconceito. Eu sou a única pessoa
que dá a cara para bater. Eu não fico em cima do muro não, pessoal. Eu não fico em cima do muro. Eu não acho certo jovens se matarem por causa de qualquer vertente que seja. Eu não acho certo morrer nem em nome de Deus, nem em nome do diabo. Eu não acho certo, isso não vai mudar. Eu não acho correto jovens ficarem se cortando dentro de círculos mágicos. Eu tenho esse direito. E você, se você também é contra isso, você também tem que falar, olha, mago, a minha Goécia luciferiana não pratica isso. Que bom que o senhor tocou nesse assunto. Agora, reunir forças para falar mal de mim na internet, em blogs, em cantinhos do WhatsApp, sabe? Tem muito magista de YouTube, tem muito magista de WhatsApp, tem muito magista de Facebook que nunca pegou sequer uma baqueta na mão. Então, pessoal, vamos buscar um pouquinho de sensatez e perceber que a egrégora está querendo sobreviver. E existe no mundo astral, nesse momento, diversas disputas pela tua energia gregária. E essas egrégoras estão lutando, como o cristianismo lutou vários anos para sobreviver, e como outras egrégoras estão lutando para sobreviver. Olha a Umbanda. Aqui na minha cidade tinha mais de 100 terreiros de Umbanda. Hoje não tem 10. Você sabe por quê? Pela sincretização cristã. Começaram a colocar o cristianismo dentro da Umbanda, do Candomblé e do kardecismo. E você sabe qual é a tendência natural? A egrégora maior, aquela que for maior, ela sempre vai sobrepujar a outra. Ela sempre vai prevalecer sobre a outra. E a egrégora ela é medida pelo número de participantes e pelo tempo que ela existe. A egrégora do cristianismo existe há mais de 2000 anos. Você pegar o cristianismo e trazer a sincretização para dentro da Umbanda, que possui pouco mais de 100 anos, você está colocando uma egrégora que é uma bomba atômica perto da dinamite. E por isso que aqui na minha cidade eu falo e provo. Tem diversos centros de Umbanda que estão se transformando em igrejas evangélicas. Literalmente, igrejas evangélicas. Outros só não mudaram de nome, porque você entra no barracão, você não sabe se é uma missa do Padre Marcelo, se é um culto de algum pastor, de algum bispo, porque, como diz um amigo meu quimbandeiro, só falta erguer a mão e dar glória a Deus. Porque o do resto tá tudo sincretizado. Você não vê que quando você fala que São Jorge é Ogum, você está desrespeitando a tua egrégora? Quando você fala que Jesus Cristo é Oxalá, você está desrespeitando a sua egrégora africana. E a tendência, eu vou alertar de novo, é que a egrégora maior venha se sobrepor sobre a outra. Por isso que eu estou falando para vocês, estude sobre egrégora. Comece a abrir a sua mente para o que significa egrégora, porque tudo na magia, tudo no mundo espiritual é egrégora. Procura se informar, vai à raiz da palavra, procura estudar. Gente, não vamos ser aves de repetição, nós temos a inteligência. Então fica aqui, eu não tenho nada contra luciferiano e nada contra satanista. Eu não tenho nada contra nenhuma minoria. Eu sou uma das pessoas mais mente aberta do YouTube. Tá? Tem pessoas na minha família que são homossexuais, bem próximas a mim. E elas sabem como eu sempre as tratei. Eu fiz vídeo defendendo homossexuais quando o pastor Silas Malafaia ficou contra toda a categoria, contra a minoria. Eu sempre defendi. Eu tenho filhos na minha casa que são homossexuais. Então eu não admito que façam essa covardia que estão tentando comigo. A minha egrégora vai defender. Quando defender, sai de baixo. Sai de baixo. Eu não enfrento problema com a magia Goécia de Salomão. Se você não enfrenta problema com a magia Goécia luciferiana, a tua personalidade se identifica com ela, você funciona melhor para você. Gente, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. A única coisa
que é crime. É mandar jovens se matarem. É mandar jovens se cortarem. Isso é crime. E se você não aceita, se você acha que isso está errado, utilize os meios de propagação da Goécia luciferiana de forma inteligente. Mostre as suas raízes. Mostre quais são as suas bases dentro da magia. Lembrando que quase todas as magias vieram aí dos caldeus, do Antigo Egito, entendeu? Veio dos assírios, nós temos muitas magias que vieram da Babilônia. Então vamos parar com essa mente limitada e enxergar um livro que foi escrito em apenas 2011 e falar que ele é a verdade. Entendeu? E falar que ele é a verdade. Então, queridos, fica essa reflexão. Utilize para falar bem da magia, para falar bem do ocultismo. Não utilize erradamente o seu canal, o seu blog, o seu Facebook. Procure me conhecer um pouquinho melhor, que você vai ver que eu sou amigo de todos. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas não sejais covardes. Não sejais pessoas que gostam de atacar de longe, porque atrás de uma tela de computador todo mundo fica valente. Todo mundo se acha superior. Não esqueçam da base da egrégora. Quem trouxe isto para cá? Quando você ouviu falar de Goécia um dia, se não foi por mim, foi de alguém que me ouviu. Então valorize isso, que eu prestei uma contribuição para a Goécia. Eu desafiei meus amigos pastores. Eu desafiei muitas outras egrégoras sozinho, para agora nós estarmos cheios de praticantes de Goécia se levantando contra mim. Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Vocês querem tomar esse caminho? Vocês têm razão que vocês estão no rumo certo? Pense bem, porque eu quero, da minha parte, ser amigo de vocês. Mas isso não depende só de mim. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, e aguarde em breve o nosso curso de Goécia, parte 2, grátis, gratuitamente, aqui pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo no Facebook, e um grande abraço a vocês. Tudo de bom. Quando eu entrei em casa, eu fui direto à cozinha para ver se ele estava lá. Minha esposa veio logo atrás, foi ela que viu. Eu relato que, mesmo sem ter visto, ela soltou um grito longo, duradouro, e aquele grito dela: tão longo, tão terrível, que mesmo sem ver ele, eu interpretei tudo pelo grito dela, ouvi tudo. O relato emocionado é de um pai que encontrou o próprio filho enforcado. Cena trágica, que nem ele, nem o filho de 12 anos e nem a mulher vão esquecer. Tentei socorrê-lo, levantei, peguei ele nos braços, retirei a cinta, coloquei no chão, fiz os procedimentos, primeiros socorros que eu já tinha adquirido. O SAMU chegou logo em seguida. Disseram: infelizmente, pai, não podemos fazer nada. Naquele momento foi uma dor imensa, e pedindo: meu Senhor, ressuscita o meu filho. Foi difícil. Foi muito doloroso. Que foi eu a primeira vez, entendeu? Quando eu vi ele ali pendurado, a minha reação foi só gritar. Gritei. Pedi a Deus, né, para que tivesse ainda uma solução. Alan Brandini, de 16 anos, se enforcou enquanto os pais dele estavam na igreja orando também por ele, para voltar a ser o que era antes. A morte aconteceu no domingo à noite, em Setiba, Guarapari. O comportamento de Alan, segundo os pais, começou a mudar há cerca de 2 meses, justamente no período em que eles instalaram internet dentro de casa, porque a mãe do jovem estava fazendo um curso à distância. Sem ter o domínio do inglês, o jovem começou a fazer buscas na internet e se interessou por esse tema, satanismo. Descobriu uma seita e passou a fazer parte dela. Para Alan, tirar a própria vida, segundo a seita, era estar mais perto de quem ele considerava o Deus dele, o diabo. Na rede social, o registro de amigos de toda a parte do mundo. No velório, a família e os amigos não conseguiam entender o que houve. Todos comentavam que Alan era um jovem bom e estudioso.
Quando se interessou pelo tema satanismo, mudou o comportamento e até saiu da escola. No relacionamento com os pais, a mudança foi radical. Ficava assim, sabe, botando a mão assim. Aí ele ficava falando assim, para mim ouvir, eu vou morrer, eu quero morrer, entendeu? O tempo todo. Porque ele não dormia, ele ficava a noite toda vagando, entendeu? A noite toda. Quando ele chegava a deitar era 5 horas da manhã, aí ficava até meio-dia e já acordava atormentado de novo, entendeu? Era assim. Ele mesmo se declarava que não iria chegar aos 17 anos, que ele iria morrer antes. E isso a gente tinha um grande temor, procuramos psiquiatras. Ele começou a usar os remédios, mas a influência maligna dela era tão forte que os remédios não estavam fazendo efeito. Buscamos orações, muitos irmãos, pastores, aquela dedicação toda, mas só faltou uma coisa, o sim dele, a decisão dele de aceitar essa ajuda. Nem a mãe, nem o pai de Alan conseguem entender como perder um filho para um grupo que prega no mundo virtual a discórdia e o conflito na família. Emocionada, ela ainda conseguiu juntar forças para falar sobre o assunto e fazer um alerta aos outros pais. Agora o que eu penso é para as mães e pais, né, tomarem cuidado com seus filhos, porque a internet é um meio muito perigoso, tanto quanto para seita ou para pedofilia, né? Gosto de você ver muitas coisas acontecer. Então tem que ficar de olho mesmo, porque eu não consegui salvar meu filho.